Olá, boa noite. Boa noite. Lula é denunciado pela primeira vez na Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá. Denúncia inclui ex-primeira-dama Marisa Letícia, presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, e ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. Lula afirma que desde janeiro divulgou documentos provando que não é dono de nenhum apartamento em Guarujá. Presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, do PSDB, depõe na CPI da merenda e nega ter recebido dinheiro. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Sou o vereador Aurélio Nomura, 45451, autor da lei que permite que as crianças em tratamento hospitalar prolongado continuem os seus estudos. Aurélio Nomura, 45451, com Dória Prefeito. Sou Gilson Barreto, vereador 45678, autor da lei que criou o ônibus noturno. Vote Gilson Barreto, 45678. Acelera São Paulo com João Dória e Bruno Covas. Eu assisto Gazeta Esportiva de segunda a sexta, às 6 da tarde. O governo Temer quer aumentar a jornada de trabalho para 12 horas e aumentar o tempo de aposentadoria para 65 anos. Marta, Dória e Russomano estão do lado do governo Temer. E de que lado está o Haddad? E nós não vamos cair na rua! E nós não vamos... Bom te ver no Todo Seu. E saiu a última pesquisa Datafolha. Ninguém cresceu tanto quanto João Dória, que triplicou suas intenções de votos. João Dória já está tecnicamente empatado no segundo lugar. Obrigado, São Paulo. E olha, vamos continuar acelerando. Ele faz a diferença, não vai generalizar. O número é 45, é nesse que eu vou clicar. Vem aí o 13º Troféu Mesa Redonda. Educação, saúde e segurança precisam ser tratados com seriedade. No meu mandato, esses temas foram prioridade e continuarão sendo prioridade com seu voto. Toninho Paiva, 22611. Haddad me deu o privilégio de cuidar do esporte nos últimos anos. Esportes radicais, Tietê, Centro Olímpico, skate do Jockey, Serete e Guarapiranga. Esse é o nosso legado. Mais vale 1 minuto de atitude do que 1 hora de conversa, com seriedade sempre. Celso Jatene, 22.000. Gols, transferências, treinos, lesões, lances polêmicos. O mundo da bola é agitado. A cobertura completa você confere no Mesa Redonda. Todo domingo, 9 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec, super manta líquida impermeabilizante. O ex-presidente Lula foi denunciado pela primeira vez na Operação Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá. Para o Ministério Público Federal, ele era o comandante máximo do esquema de corrupção na Petrobras durante o seu governo. O Ministério Público Federal do Paraná diz que Lula recebeu vantagem indevida da construtora OAS, acusada de corrupção na Petrobras. Para os procuradores, foi sob a orientação da família de Lula que foi feita a reforma no triplex no edifício Solares, em Guarujá. Lula e a ex-primeira-dama Marisa Letícia chegaram a visitar as obras na companhia de Léo Pinheiro, o ex-presidente da OAS. O apartamento de 215 metros quadrados, construído pela Bancop, a cooperativa do Sindicato dos Bancários, foi adquirido pela OAS e reservado para a mulher de Lula.
Quando o caso veio à tona, a família anunciou que tinha desistido do negócio. O procurador do Ministério Público, Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, diz que Lula foi identificado como o chefe do esquema que desviou 88 bilhões de reais da Petrobras e que os valores das vantagens e propinas para o ex-presidente somam 3 milhões e 700 mil reais. O que o Ministério Público faz aqui é imputar a ele a responsabilidade por crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro em um contexto específico, afirmando qual é a medida da sua responsabilidade com base em evidências. Para o Ministério Público Federal, Lula poderia ter determinado a interrupção do esquema criminoso. Essas provas demonstram que Lula era o grande general que comandou a realização e a continuidade da prática dos crimes, com poderes para determinar o funcionamento e, se quisesse, para determinar a sua interrupção. O procurador destacou ainda o enriquecimento ilícito de pessoas ligadas ao PT, como o ex-ministro José Dirceu, que teria recebido 15 milhões de reais. Há muitas evidências de que esse esquema era partidário, sendo gerenciado primordialmente pelo Partido dos Trabalhadores. Ainda segundo Dallagnol, as delações premiadas do ex-deputado Pedro Corrêa, do PP, e do senador cassado Delcídio do Amaral, ex-PT, e do lobista Fernando Baiano foram peças fundamentais de um quebra-cabeça. Sem o poder de decisão de Lula, esse esquema seria impossível. Se o juiz Sérgio Moro aceitar a denúncia, Lula vira réu pela primeira vez num processo que resulta da Operação Lava Jato. O ex-presidente já responde a uma ação, mas que tramita no Distrito Federal, na qual ele é acusado de tentar comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Desde fevereiro, Lula vinha apelando a instâncias superiores para tentar escapar da alçada do juiz Sérgio Moro. Além dele e da ex-primeira-dama, foram denunciados à Justiça o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, o dono da OAS, Léo Pinheiro, preso na Lava Jato, Paulo Gordilho, arquiteto e ex-executivo da OAS, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, ex-executivo da OAS, Fábio Rory Ionamini, ex-presidente da OAS Investimentos, e Roberto Moreira Ferreira, que também é ligado à OAS. Quando soube da denúncia, antes da entrevista dos procuradores, Lula se comparou ao ex-presidente Juscelino Kubitschek. Nas redes sociais, publicou a frase, abre aspas, curiosidade histórica. JK foi acusado de ser dono de imóvel em nome de amigo. Fecha aspas. No Facebook, o ex-presidente voltou a dizer que não é dono do triplex, que já tornou públicos os documentos que provam isso e que jamais sequer dormiu uma noite no apartamento. Agora há pouco, o advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, afirmou que seus clientes não praticaram nenhum dos crimes citados na denúncia. Na minha opinião, há flagrantemente falta de justa causa para que esta denúncia possa ser recebida pelo Poder Judiciário. Eu ainda tenho a expectativa de que haja algum tipo de prevalência da razão e do direito. Mas, no entanto, nós não podemos desconsiderar a existência desse histórico que está devidamente formalizado em petições, recursos e até mesmo num comunicado feito à ONU em julho deste ano. Eu entendo que há, sim, um cenário de perseguição e, mais do que isso, há uma real intenção de tirar o ex-presidente Lula do cenário político-eleitoral para 2018. O Jornal da Gazeta procurou a defesa dos outros 5 denunciados. O advogado Eduardo de Carvalho, que representa Léo Pinheiro e Agenor Franklin Magalhães Medeiros, disse que não irá se manifestar. O advogado Cal Garcia, que defende Fábio Rory Ionamini e Roberto Moreira Ferreira, afirmou que, no momento, não tem nada a declarar sobre o assunto. Procurada, a empresa OAS também informou que não vai se manifestar. Não conseguimos contato com a defesa do arquiteto e ex-diretor da OAS, Paulo Gordilho. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala exatamente sobre a denúncia contra Lula na Lava Jato. Ao classificar Lula como comandante máximo do maior esquema de corrupção já descoberto no país,
A força-tarefa da Lava Jato rendeu homenagens à lógica e à inteligência do próprio Lula. A acusação homenageia a lógica porque qualquer um enxergaria o que se passou na Petrobras. Homenageia a inteligência de Lula porque todos sabem que Lula não é qualquer um. E as investigações, os indícios levantados pelos investigadores, demonstram que Lula se beneficiou política e financeiramente da roubalheira. No momento, a tradicional pose de vítima de Lula e o velho discurso do PT, segundo o qual tudo se resume a uma tentativa de inviabilizar a candidatura presidencial de Lula em 2018, tudo isso tem pouca ou nenhuma serventia. Lula deixou a presidência da República como um campeão de popularidade, com uma aliada no seu lugar e com a certeza de que retornaria ao cargo. Hoje, Lula convive com o medo de parar na cadeia. Lula enfrenta o adversário mais implacável de toda a sua carreira, a lei. Contra esse rival, o lero-lero político não é a melhor arma. Boa noite. O depoimento do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês, à CPI da merenda, foi marcado por confusão. Antes da sessão da CPI começar, houve muita confusão aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Estudantes que não tiveram acesso ao plenário entraram em confronto com a Polícia Militar. Um estudante foi detido. Dentro do plenário, mais confusão. Os deputados interromperam os trabalhos várias vezes. Deputados da bancada do Partido dos Trabalhadores chegaram a se retirar da sessão. Só depois de 2 horas, a primeira testemunha foi ouvida. Luiz Carlos Gutierrez, assessor do deputado Fernando Capês, disse que ficou sabendo que seu nome foi citado na Operação Alba Branca, que investiga fraudes de contratos na merenda entre prefeituras e o Estado, pela imprensa, e que foi surpreendido, já que nunca teve envolvimento com o setor da educação. O segundo a ser ouvido foi o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês, do PSDB. Um dos depoimentos mais esperados pela CPI. O deputado negou qualquer envolvimento com o esquema de fraude na merenda e que nunca recebeu dinheiro da COAF, a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, citada na operação. Já José Merivaldo dos Santos, ex-assessor de Capês, também foi convocado para depor, mas não compareceu, alegando problemas médicos. E agora a CPI do Teatro Municipal. Maestro John Nestlin depõe na comissão que está instalada na Câmara Municipal. Ele seria levado para depor coercitivamente, mas como não se recusou, não foi preciso obrigá-lo a ir até a Câmara. Nestlin se apresentou no final da manhã e apenas falou que já tinha contribuído com a investigação no depoimento que deu à CPI no mês passado. Em seguida, Nestlin se reservou o direito de ficar em silêncio. Estava prevista uma acareação entre Nestlin e o ex-diretor da Fundação Teatro Municipal, José Luiz Herência. Nestlin foi afastado no dia 5 da direção artística do teatro. Ele foi acusado por Herência, em delação premiada, de participar de um esquema para superfaturar contratos da entidade com artistas e causar prejuízo de pelo menos 18 milhões de reais aos cofres públicos. Ele nega as acusações. Pesquisa Ibope sobre a corrida à Prefeitura de São Paulo mostra Celso Russomano em primeiro. Marta e Dória estão empatados em segundo. A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos. Na última pesquisa de agosto, Russomano do PRB liderava com 33%. Agora tem 30%. Marta Suplicy do PMDB tinha 17%. Agora tem 20%. O tucano João Dória tinha 9% e agora aparece com 17%, empatado com Marta na margem de erro. Candidato à reeleição, Fernando Haddad, do PT, tinha 9% e manteve esse percentual. Luiz Erundina, do PSOL, tinha 9% e agora tem 5%. Major Olímpio tinha 2% e agora tem 1%. João Bico, do PSDC, e Levi Fidelix, do PRTB, aparecem nesse levantamento com 1% cada um. Altino, do PSTU, Ricardo Young, da Rede e Henrique Arias, do PCO, não pontuaram. Brancos e nulos somam 13%, não sabem 3%. A pesquisa, encomendada pela TV Globo e pelo jornal Estado de São Paulo, está registrada no Tribunal Regional Eleitoral. O Ibope ouviu 1.001 eleitores na capital entre os dias 10 e 13 de setembro.
E lembrando que no próximo domingo, agora dia 18, a partir das 6 da tarde, você pode acompanhar aqui na TV Gazeta o debate entre os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O evento tem parceria do jornal O Estado de São Paulo e o do Twitter. Um dos blocos terá perguntas aos candidatos gravadas que podem desde já ser enviadas por vocês, eleitores, através do Twitter. A sua pergunta pode ser uma das selecionadas. Envie um vídeo com sua pergunta gravada através do Twitter com a hashtag Gazeta Estadão. Agora à noite, no Twitter, a ex-presidente Dilma Rousseff afirmou que a denúncia contra Lula é para impedir a candidatura dele em 2018. Pelo Twitter, Dilma disse que é lamentável que uma denúncia sem prova seja feita contra o ex-presidente Lula e sua família, e que é evidente o objetivo, impedir a candidatura dele em 2018. Segundo Dilma, mais uma vez a democracia é ferida e uma grave injustiça é cometida sem fundamentos reais. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O Ministério Público Federal denunciou Lula por corrupção e lavagem de dinheiro. O procurador Dallagnol acusou Lula de ser maestro do esquema criminoso na Lava Jato. Na véspera, Léo Pinheiro, da OAS, preso por ordem de Moro novamente, disse ao juiz querer contar tudo sobre todos. Moro não pode tratar de quem tenha mandato, foro privilegiado. Com racha entre procuradores e Curitiba, a delação de Léo só com aval do procurador Janot. A delação parou quando vazaram contra Toffoli do Supremo. Daquilo se aproveitou Janot para suspender delação que Léo Pinheiro negociava. Léo negociava delatar, além do PT, propinas para governos de Serra, Aécio e Alckmin. Moro agora cutuca Janot enquanto procuradores denunciam Lula como líder da propinocracia. Denunciar, buscar prender Lula ao mesmo tempo que se congela a delação contra presidenciáveis do PSDB provoca divisão entre procuradores. Questão de imagem da Lava Jato. Não é coincidência a denúncia contra Lula se dar só depois de Eduardo Cunha cassado. Para salvar não a si da prisão, mas a mulher Cláudia, Eduardo Cunha estuda a delação, que se vier não será de imediato. Tempo, alcance e alvos dependem do que Cunha tem a propor, a ganhar em troca. Basta lembrar, além da lei dos portos e Santos, o que já manifestou Janot. Em documento para o ministro Teori, Janot escreveu: Eduardo Cunha cobrou Léo Pinheiro por ter pago de uma vez para Michel Temer a quantia de 5 milhões. Conversa esta guardada no celular de Léo Pinheiro. Temer, como os demais, alega ter sido doação legal da OAS. Descongelem a delação de Léo Pinheiro. Boa noite. Grace Mendonça toma posse como nova advogada-geral da União. A cerimônia de posse aconteceu de manhã no Palácio do Planalto. Grace é a única mulher do primeiro escalão do governo Temer. Servidora de carreira da Advocacia Geral da União, Grace, de 47 anos, substitui Fábio Medina Osório, que foi demitido após brigar com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Em entrevista à Veja, Osório diz que foi demitido porque a gestão Temer quer abafar a Lava Jato, o que o governo nega. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite, até amanhã, Gabriel. Tchau, Tássia, até amanhã, boa noite. Muito obrigado pela companhia, tenham uma boa noite. Fiquem agora com Ronivon no Todo Seu. A gente se vê amanhã. Até lá. A noite convida os youtubers do canal das Bi para patinar no gelo. Logo mais, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.